Olá, vocês estão preparados para a nossa semana 4? Então, bora lá. Nessa semana 4, né, na disciplina de ensino religioso, a nossa habilidade e objetivo vai ser o quê? Estabelecer e exemplificar a relação entre mito e rito e a presença de símbolos nas práticas celebrativas, familiares e das comunidades de diferentes culturas e tradições religiosas, especialmente das matrizes de formação do povo brasileiro. Então, vocês podem observar aí que a gente está seguindo a mesma habilidade, né, da semana 3. Então, o tema é: os ritos repetem os mitos. Essa semana, vamos continuar falando sobre cerimônias religiosas. Nós vamos ler o texto com bastante atenção e realizar as atividades, tá bom? Breve apresentação. Os ritos repetem os mitos. Como estudamos na semana passada, como já disse, os mitos são uma parte importante das religiões. Eles explicam a realidade material e atribuem significado a tudo que existe. Por esse motivo, os ritos, que são as regras e as cerimônias praticadas em uma religião, devem ser coerentes com o que os mitos ensinam. Veja a seguir alguns exemplos de ritos e como eles se relacionam com os mitos que os originam. Vamos lá. Número 1. Judaísmo, Páscoa. A Páscoa judaica é conhecida pelos judeus como Pessach, né? Palavra hebraica que significa passagem. A primeira Páscoa aconteceu no contexto de escravidão dos hebreus no Egito, há cerca de 3.500 anos. De acordo com a Torá, livro sagrado do judaísmo, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o seu povo, como sinal de que Faraó deveria libertar os judeus. Moisés executou 10 pragas. A Páscoa judaica, aconteceu pouco antes da última praga, quando o anjo da morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não pôde matar aqueles que cumpriram as ordens divinas e realizaram a celebração de Pessach, né, que é a Páscoa, que significa passagem. Essa celebração consistia no preparo de um jantar, em que seria servido um cordeiro assado acompanhado de pão sem fermento e ervas amargas. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das famílias que estivessem participando da celebração. A partir de então, os judeus comemoraram a Pessach em uma data fixa de seu calendário, 14 de Nissan. No calendário ocidental, essa data pode variar. Em 2021, ela aconteceu entre 27 e 28 de março. Em 2022, acontecerá entre 15 e 16 de abril. Atualmente, a celebração da Pessach é inaugurada com o Seder, jantar no qual as famílias se reúnem para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Agadá, que é um livro que contém a história da libertação dos hebreus, e o consumo de alimentos em uma ordem específica. Então, vocês podem analisar aqui as imagens, ó, e podem ler e reler quantas vezes for necessário, como eu sempre falo, tá bom? Agora, o número 2, cristianismo, a Santa Ceia. Uma cerimônia tradicional do cristianismo é a replicação do último jantar de Jesus. Naquela noite em que se celebrava a Páscoa judaica, Jesus e seus discípulos comeram pão e beberam vinho. De acordo com a Bíblia, Jesus mesmo instituiu que esse jantar fosse repetido por todos,
os que acreditassem que ele era o Cristo, enviado de Deus para a salvação da humanidade, e que sua morte traria o perdão dos pecados. Assim, até hoje, os cristãos repetem essa celebração. Dependendo do grupo cristão, a Santa Ceia pode ser conhecida como Ceia do Senhor, Última Ceia, Comunhão, Eucaristia ou Missa, ou ainda a refeição noturna do Senhor. 3. Tradição Iorubá, a orelha de Obá. Em sua mitologia de origem, Obá é uma orixá que se alterna entre a força de uma guerreira e a ingenuidade de uma apaixonada. Embora ela tivesse força suficiente para vencer vários orixás do sexo masculino, vivia uma imensa angústia por sentir que Xangô, seu marido, tinha maior predileção por suas duas outras esposas, Yansan e Oxum. Por muito tempo, ela se esforçou em chamar a atenção do marido, preparando deliciosos pratos que pudessem aumentar seu apreço, mas não adiantou. Um dia, cansada daquela situação, Obá resolveu perguntar a Oxum qual era o segredo que mantinha Xangô encantado por ela. Percebendo a fraqueza da esposa rival, Oxum inventou que havia preparado um dos pratos preferidos de Xangô, e que nele misturara a sua própria orelha em prova de devoção e afeto ao esposo. Ansiosa, Obá preparou a comida usando a sua orelha, o que deixou Xangô furioso. Desesperada com a reação do marido, Obá percebeu que tinha sido vítima de uma tramóia ao ver que Oxum havia tirado o seu turbante e ostentava as suas orelhas completamente intactas. Hoje, nos terreiros em que Obá se manifesta, suas devotas dançam com uma das mãos e um pano encobrindo uma das orelhas. Bom, para quem quer saber mais, tá? Como sempre, é só acessar esses links aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar, agregar muito aí, tá? No conhecimento de todas essas culturas, tá bom? Então, atividade. Número 1. Essa semana, apresentamos 3 ritos, certo? De diferentes culturas, que se inspiram, né, em mitos religiosos. Agora é com você. Pesquise sobre um mito religioso, a sua escolha, que deu origem a alguma tradição. Transcreva o mito nas linhas abaixo e explique como ele se relaciona à prática religiosa. Não deixe de ilustrar a sua pesquisa. Se você não tiver acesso a figuras impressas, pode também desenhar. Então, vamos lá. Bom, gente, nessa atividade vocês vão pesquisar, tá? A sua escolha, algum mito religioso, tá bom? Que deu origem a alguma tradição. Nós temos aqui esses 3 exemplos, tá? Então, vocês pesquisem algum outro, tá? E relatem aqui para a gente, tá? E relacione ele também a qual prática religiosa, né, ele se destina, tá bom? Então, só registrar aqui. E logo após, olha lá, ó, podem fazer a sua ilustração desse rito escolhido, tá bom? Combinados? Rito, mito, tá? Mito escolhido. Então, nos encontramos na semana 5. Boa pesquisa, boa atividade e até breve.